Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Yardcast 7, o último Yardcast de 2019. E se você está escutando em 2019, que você tenha um bom ano novo aí, um bom 2020. E se você já está em 2020, que você tenha um 2020 muito bom. No final a gente vai desejar de novo os nossos votos aí para você que está escutando e nos acompanha desde o começo. Hoje nós vamos falar sobre tendências, de modo geral, a visão de cada um sobre as principais tendências das suas áreas. Começando com o Felipe Eco, mais conhecido como Eco, ou Equinho, ou Felipinho. Ou Felipe Equinho. Ou você pode falar tudo junto, Felipe Eco. ou só Felipe. Se você for íntimo, Fê. Que é gerente de inbound marketing da agência, ele vai falar sobre a visão dele sobre conteúdo inbound para 2020. Já fica o spoiler aí sobre áudio marketing, então quer escutar sobre isso, fica ligado. O Alisson Freitas, que é diretor de arte, falando sobre tendências de design, até uma tendência de cor que foi falada em alguns portais, e sobre a maturidade do papel do designer, e o papel do designer, de modo geral, um pouco mais maduro, pensando em design thinking e outros elementos aí bem interessantes. Aí, dando sequência, o Alex Lopes, gerente de mídia digital, com vários toques e dicas aí a respeito do LinkedIn, que na opinião dele é uma tendência para 2020, desde LinkedIn para negócios, para empresas, prospecções, vendas. E finaliza comigo o Lucas, que sou o diretor da agência, como falando sobre tendências de marketing digital e vendas para 2020, na minha opinião. Algumas coisas vão se consolidar e outras aí vão ficar mais claras. Beleza? Vamos lá! Começando aqui, falando um pouco sobre conteúdo de uma forma geral. E até não se aplica apenas a conteúdo, isso se aplica a SEO, se aplica a tecnologia de um modo geral. Essa é uma tendência que nós já comentamos aqui mais de uma vez no nosso podcast, inclusive na edição passada, que foi a 6. O Alisson falou um pouco sobre isso também nas tendências que ele apontou, tendências de marketing para 2020. E aí eu percebi uma coisa, que muitos sites e vídeos, assisti alguns vídeos, inclusive em inglês, ou aqui do Brasil mesmo, até em espanhol, estava dando uma pesquisada, e muito se fala tanto sobre podcast, quanto sobre a busca por voz, os assistentes de voz, também fala sobre o áudio marketing. Então, eu trouxe aqui como a principal tendência, em resumo, assim, para sintetizar tudo, seria realmente falar de áudio, de voz. Não só falar sobre podcast ou falar só sobre busca por voz no Google, mas sim áudio de uma forma geral, porque dá para ver que várias dessas tendências apontam para esse caminho, né? Então, claro, começando pelo podcast, que é uma coisa que nós já estamos nos adaptando, né? Inclusive várias empresas também estão começando a fazer, ou projetos pessoais que estão começando a se realizar a partir do podcast, mas não fica só nisso também, né? Entra também na questão da busca por assistentes de voz, tanto o assistente de voz do teu celular, quanto os aparelhos que estão sendo vendidos, os assistentes domésticos, né? A Google tem, a Amazon tem, inclusive a da Amazon veio para o Brasil recentemente. Então a gente fala bastante sobre casas automatizadas, sobre internet das coisas. Então esse caminho também acho que se encaixa bem aí para 2020. O próprio áudio do WhatsApp, não sei se vocês lembram, mas quando surgiu a função de áudio, não era todo mundo que usava, e até algumas pessoas achavam estranho, né? Você vai receber um áudio de uma pessoa que você não conhece, era meio bizarro o negócio. E hoje é extremamente comum e todo mundo usa. É verdade, até porque a gente estava acostumado bastante, sim. Ou se fosse mandar SMS, né, que não tinha voz, ou mesmo conversar, sei lá, pelo chat do Facebook, que também era uma coisa que não tinha voz até um tempo atrás, né? Então realmente faz todo sentido. E também
incluo nisso essa questão de você pensar em acessibilidade. É uma coisa que algumas empresas, as maiores, que têm até mais estrutura para isso, pensam, mas muitas empresas pequenas até passam um pouco batido nessa questão da acessibilidade, no sentido de ter pessoas que você vai produzir um conteúdo e tem pessoas com deficiência visual que não podem ler o conteúdo e aí utilizam algum aplicativo que fazem a leitura. Você disponibilizar o teu conteúdo em forma de áudio também entra nessa questão de acessibilidade, né? É uma coisa que inclusive é citado como uma das tendências para 2020. Não só a acessibilidade no sentido de áudio, mas sim de visual, né? De cores, esse tipo de coisa. Então, a minha percepção é essa. A tendência para 2020, falando de conteúdo, é pensar de forma auditiva, né? Áudio e voz. Legal. Alguma outra consideração? Em relação aos assistentes de voz, eu acho que eles têm ainda muito o que melhorar, né? Acho que a evolução provavelmente está acontecendo hoje, já eles estão evoluindo, né? Para 2020 eles vinham, mas eu acho que o ano deles ainda não seja, né, essencialmente o 2020. Eu acho que eles ainda vão precisar de mais um tempo ainda para ficar daquela forma assim, tipo, tendência mundial, assim, sabe? E existe também a possibilidade, claro, de não virar uma grande tendência, não se concretizar essa tendência também, né? Assim como, acho que não sei se a gente comentou aqui, teve um podcast que a gente falou sobre as TVs 3D, com óculos 3D, que chegou a ser uma febre, mas não emplacou, né? Você não vê pessoas usando TV com óculos 3D agora, né? Então pode ser que não se concretize mas e pode ser que demore, né? Tem muita tendência que a pessoa acha que vai no ano seguinte vai estar explodindo, e não. Ela vai crescer um pouco mais, vai se consolidando, mas ela vai só efetivamente, talvez explodir daqui a 3, 4 anos. É possível, né? Acaba tendo um contexto cultural aí também, né? Que envolve isso dela vingar ou não, né? E pode ser que não seja realmente uma explosão, né? Pode ser tão gradativo que você, aos poucos, você vai vendo que cada vez mais usando, mas tipo, não é que assim, de uma hora para outra todo mundo começou a usar. Levou tempo e daí, de repente, tá todo mundo usando, mas não foi um boom, né? Tipo, assim, o próprio podcast aí, né, uma ferramenta, assim, o pessoal já usa há um tempão e entrou como tendência agora, né, mas forte em 2019, os caras veem bem aí para 2020 como algo do top, né? Digamos aí um top 3 aí de tendências, eu acho. Sim. Show de bola. Bom, vamos dar sequência ao Alisson, falando sobre design, branding e UX. Então vamos lá. Em relação ao design, né, em geral, o Canvas, né, que é uma rede aí de designers mundial aí, e junto de outras duas grandes organizações de design também, não lembro o nome, peço perdão até por não ter pegado o nome, eles fizeram uma pesquisa para ver qual cor que seria a tendência, né, eles fizeram uma espécie de pesquisa com dados mesmo, né, para não fazer igual a Pantone faz, que é tipo jogar uma cor por ano e falar que talvez aquela seja a tendência. Eles realmente tentaram fazer uma pesquisa e segundo eles, as três organizações lá que fizeram a pesquisa, o Canvas também, acharam em comum a cor verde, né? Mais especificamente o verde se chama Neo Mint, que na verdade é uma espécie de menta, uma cor, um verde um pouco mais azulado, assim, que traz um pouco de leveza. E faz todo sentido, porque em 2019 a gente viveu um ano de cores muito, muito tecnológico, assim. Foi um ano muito neon, muito, como pode dizer, tudo foi muito tecnológico. E as empresas para 2020, a tendência, né, diz que a galera vai ser mais clean, né? O mundo precisa ser um pouco mais clean, um pouco passar essa energia mais sustentável, né, no
no design em geral, então a gente provavelmente vai ver designers, campanhas, empresas tentando jogar esse Neomint mais para um lado mais mundo limpo, né, mais sustentável e tal. Mas no mais a gente vai ver também muito retrô, né? A galera tá voltando pro retrô, então assim a gente vai ver umas artes bem retrô também, vintage também, que é legal, porque o vintage ele é legal porque em todas as culturas ele se adapta bem, né? A arte vintage, né? E no mais, no brand, né, a gente vai ver também a relação das logos animadas, né? No 2019 já era um pouco visto essas logos que se transformam, né? Inclusive a cartoon, as logos mais cartoon, né? E basicamente essas logos que se transformam também é uma grande tendência. É um exemplo ou não? Esse? Não. Não basicamente. Na verdade, assim, ela ser animada é uma tendência, sem dúvida. Mas outra tendência também é que elas se transformam, né? Se você quiser entrar no site da agência Yard, é agenciayard.com, e dar uma olhada é uma animação bem simples, bem sutil, que é o que o Alisson está falando, que não é bem isso, mas é um indício, né? Essa é também uma tendência, é um caminho. sem dúvida. O que a gente vai ver digamos, símbolos de algumas logos que elas são animadas, então a gente pode ver, né? Talvez entrar no site e ver ela animadinha ali. Então isso provavelmente vai vir sim. E naquela mesma vibe de logo flat, né? Isso aí vai continuar por um bom tempo. Inclusive, nós estamos com um site novo, né? Acho que não foi anunciado aqui no podcast ainda, então aproveite mesmo. Foi recém-lançado o nosso site. Tem muito conteúdo legal, tem muita explicação, toda na aba de serviços tem bastante explicação sobre cada serviço, e no nosso blog tem bastante conteúdo também. E com certeza, acho que não vai ser falado, mas o blog continua em alta, aí, principalmente pensando em estratégias de SEO, que é ranqueamento para o Google. O blog não morreu, gente. O blog é live. E sobre a cor ali, por exemplo, você falou que essa é a cor que é para ser a tendência, né? Isso. Mas aí, assim, as empresas tendem a usar, os designers tendem a usar essa cor, exatamente essa, ou buscar variações a partir dela, porque senão vai ficar tudo meio igual? Na verdade, você nunca usa só essa cor, você usa as pantones, né? Então você usa não necessariamente só aquela cor, mas as pantones calmas também. E o padrão, né? Seria meio que um padrão de cores parecidos, isso, né? Isso também. E tons um pouco mais forte, um pouco mais claro do Neomint, essa mesma cor. Mas basicamente a galera vai, no mais, a galera vai usar essas cores mais calmas, que trazem mais sustentabilidade e um mundo, enfim, que pareça ser um pouco mais limpo o design, não tão industrial, não tão tecnológico, sabe? Isso vai ser usado muito, acho que até mais que no design gráfico em questão de arquitetura, em moda, provavelmente isso é até um pouco mais forte do que o design gráfico. É uma tendência geral, não só de design. Exatamente. Foi feito pelo Canvas, mas a galera de arquitetura, design, essas coisas aí... Porque nessa linha de arquitetura e moda, eles mudam coleções, né? Mudam coleções, tipo assim, você pode mudar a tua casa todo ano se você tiver dinheiro e quiser. Agora, a campanha também pode ser mudada, lógico, não só todo ano, até mais, mas a campanha muitas vezes tem seguir uma diretriz de branding, é mais delicado você fazer uma mudança. E aí esses caras eles estão esperando, né, que venha essa cor, porque eles se baseiam nas peças deles para usar essa cor. Já o design gráfico ele precisa ter é difícil, né, não é tão aplicável, mas enfim. E no mais eu acho que, para finalizar aí, eu acho que a maturidade, né, está aumentando em todos os lugares, a galera está falando muito mais de design thinking, né? Então eu acho que o design no geral está entrando mais nas empresas, eu acho que em vários setores diferentes. Então o que a galera também não pode fazer é que assim, tipo, a onda, né, das tendências está vindo, né? A galera tem que saber surfar nessa onda, né? Senão a onda vai passar e talvez você fique lá no meio da água lá e não saiba. Então você tem que saber usar as tendências de uma forma que você não... As tendências de design de uma forma que você não seja forçada, né? Que você saiba surfar, né, nessa onda.
Show de bola. Bom, vamos dando sequência aí ao nosso próximo tópico com o Alex Lopes, mais conhecido como... Qual que é dessa? Como? O Van Nistelrooy da Alemanha. Van Nistelrooy da Alemanha. Um salto de qualidade. Todo podcast é inédito, é um apelido bom. O Nistelrooy é conhecido por um, cara. Bomba Pet. Primeiramente, até desculpa, pessoal, se não ficar tão bom aí, tô com gripe, acho que é culpa do Alisson aí que... Desculpinha, o cara da desculpinha quer falar longe do microfone. Infectou aí a agência essa semana. E a gente tá numa sala fechada agora com os dois gripados. Próximo podcast tá todo mundo... Podem esperar um Natal aí bem delicado pra vocês. Complicado. Eu vou até... Ia comentar um pouco de inteligência artificial, de videomarketing, né? Mas acho que o Alisson até falou no podcast do episódio 5, nas 8 tendências de marketing, né? De modo geral, em 2018, né? Marketing orientado a dados também, que é uma tecla que a gente tem batido forte aí. Mas eu acredito aí para 2020 na tendência do LinkedIn. Eu tenho acompanhado bastante o crescimento da plataforma nesses 2 últimos anos, né? Tanto em melhorias na plataforma de anúncios deles, né, como no crescimento de usuários, né. Então hoje o LinkedIn está com mais de 500 milhões de usuários no mundo. O Brasil é o 3º país que mais usa o LinkedIn, com mais de 45 milhões de usuários. E eles têm investido bastante também em anúncios para as pessoas anunciarem no LinkedIn, né? Então eles têm fortalecido a plataforma de anúncios, têm fortalecido também a questão de comunidades, né? Que a gente viu bastante no RD também, né? De você formar comunidades, né? Sei lá, comunidade do Google Ads, né? Tem pessoas falando sobre isso, né? Se ajudando, né? Então já pontuei várias melhorias desde então, né? E para anúncio, ele é muito legal para você usar no B2B, que você tem uma segmentação assim, de profissão, por exemplo, área de estudo, diploma obtido, universidade, cargo, setor, tamanho da empresa, nível de experiência. Então são vários setores aí que você consegue segmentar e você não tem isso disponível, por exemplo, no Facebook ou no Google Ads, né? É uma plataforma de mídia totalmente diferente. Então, depois dessa segmentação bem detalhada que você pode fazer, né? Não tem só a questão de anúncios mesmo. Teve uma palestra no RD Summit, eu não lembro o nome da pessoa agora, do palestrante, mas ele falou bastante sobre prospecção ativa que você pode acabar fazendo no LinkedIn, né? Com base em conteúdo. Então você define a tua persona, né? Faz as suas conexões, né? Com base na sua persona e começa a produzir conteúdo para eles. E a hora que atingir um tempo de maturação ali, você já pode fazer mais uma abordagem fundo de funil, né? E chamar mais essa pessoa para conversar, né? E naturalmente também vai surgindo aí acaba surgindo aí o engajamento. Né? Um outro ponto legal do LinkedIn também é que eles estão lançando alguns cursos gratuitos ali para desenvolvimento pessoal. Então você entra lá, tem acesso, eles também têm a versão paga, né? Onde você consegue consumir esse conteúdo para desenvolvimento pessoal. Então é uma rede que está crescendo bastante e eu acho que não só para mídia, mas enfim, para produção de conteúdo de forma orgânica, e ele vai servir bastante para 2020. Como diria um grande amigo nosso, se você não tá no LinkedIn, você não é ninguém no mundo dos negócios, né? Vocês acham que me lembram aí dessa pessoa aí. Então, realmente eu acho que o LinkedIn é uma rede aí que a se apostar para todos os empresários e todas as pessoas que têm um trabalho, né? Eu acho que... E você veja que o LinkedIn é o mesmo exemplo do que a gente estava falando lá no começo, de tendência que nunca explodiu, mas nunca morreu, continua ganhando força. Ninguém usa o LinkedIn, ela vai comendo quietinha, né? E vai crescendo e vai conquistando seu espaço, né? Existe talvez seja um estigma de que anunciar no LinkedIn é caro.
para 2020, existe alguma perspectiva de mudança disso? Ou realmente também a confirmação de que realmente é caro anunciar no LinkedIn, né? Existe essa discussão. Vai baratear? Vai encarecer? O que é isso? Não, ele é realmente mais caro, até comparando aí, né? A gente anuncia no LinkedIn e outras plataformas, né? Então, se pegar um relatório do último mês, o custo por clique ali dele, comparando os objetivos, né? Acaba sendo mais caro mesmo. Não cheguei a ver nenhuma notícia se existe como baratear isso, mas eu creio que não. Pelo seguinte, né? A partir do momento que vai entrando mais players, mais anunciantes, ele só tende a ficar mais caro, né? A não ser que acho que aconteça aí uma mudança de política deles, né? Mas é algo que o próprio LinkedIn está investindo bastante em anúncios, né? E incentivando as empresas a anunciarem no LinkedIn. Ele já faz um bom tempo que ele é bem mais famoso na Europa, né? Acho que nos Estados Unidos, eu não sei exatamente o lugar. Mas fora do Brasil ele é bem maior, né? Bem famoso. Eu acho que na Europa ele é quase mais fácil você arrumar emprego pelo LinkedIn do que você achar anúncio de empresas. Eu acho que no Brasil ele tem crescido bastante, tanto é que eu trouxe os números ali, né? Que é o terceiro país já que mais usa o LinkedIn, né? Então, legal. Isso só tende a aumentar e tem aquela questão também, né? Não que seja obrigatório você anunciar lá ou estar de fato lá. Você tem que ver se realmente serve para a tua empresa, se tem alguma oportunidade de negócio, né? Enfim, é o que a gente sempre bate para todo tipo de plataforma ou mídia, né? Ver se encaixa no teu negócio, se é possível você fazer, se vale a pena, né? E fazer de forma profissional, né? Ter uma análise profissional, né? Talvez se você não consegue, contrate uma agência como a Yard para fazer. Existe uma pesquisa anual, não é anual, ela aparece 4 vezes por ano da Hootsuite. Não sei se é essa pesquisa aí. Hootsuite. Inclusive a Hootsuite mudou o nome dela, não lembro o nome, mas ela mudou o nome. Sabia não. Que merda. E essa pesquisa tem os dados de usuários de todas as redes sociais por faixa etária, por país e tudo. Se a gente achar, a gente deixa na descrição ali do podcast. Esses que eu citei são dados diretamente do próprio LinkedIn, né? Mas de forma geral, é isso, pessoal. Lembrando, se alguém estiver escutando aí e não tem LinkedIn, né? Queira criar e não saiba como é que faz, tem um suporte, né, brasileiro do LinkedIn, que você pode ligar lá, eles dão o suporte de como cria, enfim, a gente teve até essa consultoria lá no RD Sanches, então o cara até me explicou, então tinha uma galera bem foda, assim, que explica exatamente como você configurar, né, o teu perfil no LinkedIn, né, e tal. Isso eu acho que para mais pessoal, né? Isso é pro pessoal, sim, sem dúvida. Para empresas mesmo, ou anunciantes, o suporte deles ainda tem a melhorar. É bem difícil de entrar em contato, é só com e-mail, não tem chat, não tem telefone. Então, se você anuncia no LinkedIn, você tem que ter um pouco de paciência se der algum erro até resolver. Joia. Vamos para o próximo tópico aí comigo. Lucas, eu vou falar, de modo geral, a minha visão sobre o que eu espero das tendências de marketing digital e vendas para 2020. E o primeiro passo é a consolidação de estratégias de anúncio baseado em dados, o Data Driven Marketing, que a gente já vem consolidando, utilizando há muito tempo aqui na agência, e não é tão complexo quanto você imagina, mas também não é tão simples. Tem que criar mecanismos para você coletar esses dados, seja através de outros anúncios, seja através de vida real, vamos dizer assim. Então, você pega uma loja, por exemplo, todo mundo que entra, põe o pé dentro da tua loja, você deveria pegar o nome, e-mail, telefone dessa pessoa e o interesse dela. Se não todo mundo que entra, pelo menos todo mundo que compra. Porque aí você pode... E a autorização dela também, lógico, já adequando a LGPD, para utilizar os dados dela para fazer anúncios mais assertivos para ela mesma, né? Com promoções e ofertas específicas dos produtos que ela consome e que ela gosta. Além disso, você pode pegar dados, se for
se você tiver for uma loja ou uma empresa de um volume maior de dados ou de consumo maior, você pode segmentar e classificar esses dados dessas pessoas de acordo com as preferências de consumo delas. Essas aqui, por exemplo, consomem produtos do tipo A, esse aqui consomem produtos do tipo B, ou esse grupo de clientes tem filhos, então eu posso oferecer produtos relacionados para quem tem filhos. Só que esses dados devem ser teus. Esse é o princípio básico da LGPD. Você não comprar dados de terceiros e os dados serem teus, coletados de maneira legal e que a pessoa autorizou, ela sabe que ela está dando os dados dela para você. Como que ela sabe? Preenchendo uma ficha, preenchendo um site, preenchendo um papel, preenchendo qualquer coisa que ela mesma digita ou ela dá os dados em troca de alguma coisa, de um desconto, de um cadastro, ou mesmo de ficar sabendo mesmo de novidades, né? A gente já falou bastante disso aqui também. Eu prefiro receber anúncios de produtos que eu tenho interesse do que produtos aleatórios, porque eu não quero liberar meus dados de jeito nenhum, né? Então, acho que o caminho não é bem por aí. Então, consolidação, com certeza, do uso de dados, ou crescimento cada vez mais. Isso é algo que a gente vem aplicando em alguns projetos aqui na agência, com bastante sucesso. Outros que a gente não consegue colocar 100% do que a gente imagina, mas dá para consolidar isso com certeza, dá para fazer mais, isso ainda é forte, né? Varejo deve usar muito isso, dados de consumo e tudo mais. E quando eu falo varejo não é e-commerce, viu, gente? É varejo mesmo, pode ser a loja física mesmo, dá para tirar proveito disso. E o outro é a respeito de uma divisão que eu vejo que vem se caminhando e ano que vem, provavelmente em 2020, estou falando que vem, não sei se você está escutando em 2020, mas em 2020 vai consolidar isso no meu ponto de vista, que é uma divisão entre marketing focado em branding, em posicionamento, em divulgação. Divulgação, não precisa nem ser branding, pode ser só divulgação. Eu estou fazendo aqui uma oferta. Alô, galera, atenção, carro do sonho passando. E o marketing focado em vendas, que é o trabalho um pouco que a Yard faz, um pouco mais voltado para esse lado, que é o marketing de performance, geração de oportunidades comerciais. Por quê? Porque é o que a gente até falou do LinkedIn, né? Que você depende de ir lá e fazer uma prospecção. Isso é marketing totalmente de vendas, focado em vendas, baseado em eu vou atrás e eu vou oferecer o produto, o serviço ou a solução para o potencial cliente, não vou ficar sentado esperando o cliente bater na porta e falar, quero comprar de você porque eu vi a propaganda. O ideal é você fazer uso misto das duas estratégias de forma inteligente, mas não adianta você querer fazer inbound marketing, marketing de performance, de vendas, se você não tem uma equipe de vendas qualificada e bem treinada. Isso a gente tem visto já muito esse ano e está cada vez mais claro que para ter sucesso com estratégia de marketing de performance, que quando eu falo de marketing de performance, você pode embutir junto em inbound marketing, até marketing digital e tudo mais. O marketing digital pode ter suas variações, mas nesse tipo de marketing que é focado em vendas. Então, ter essa clara divisão, né? A gente vê muita empresa se encantando, né? Nossa, quero fazer inbound marketing. Tá, você tem equipe comercial? Não tenho. Você tem equipe comercial? Tenho. Tá treinada para fazer prospecção? Não. Eles só fazem receptivo. Então, provavelmente não vai dar certo, né? Ou vai demorar para dar certo. E aí, é isso aí. Imagino, no dia a dia a gente percebe também que existe uma empresa que busca um tipo do marketing para resolver um problema que é o outro que resolveria. Né? Tem também esse problema, se enxerga bastante isso, talvez como resolver esse tipo de problema. Cara, aí eu acho que não tem uma fórmula mágica, porque a solução ela é meio quase óbvia, mas talvez ela seja óbvia para quem é profissional da área. Talvez procurar um profissional ou mesmo estudar um pouco mais a fundo, que não é tão complexo, de você ter uma noção clara o suficiente só para tomar decisão, o empresário tomar decisão, né? Assim, eu entendi a proposta. E a gente mais vê empresário que não entendeu a proposta vindo pedir orçamento para a agência de um serviço que não é o que ele precisa. E aí quando eu falo assim, não é o que você precisa. Às vezes o cara entende e agradece, ou não fecha, por outros motivos, ou fecha, e às vezes o cara sai de repente até falando mal, né? Não sei. Tipo, o cara não quis me vender o que eu queria comprar. Tipo, tudo bem, a gente tá fazendo um serviço consultivo, né? Então, em serviço, é melhor você comprar o serviço certo do que comprar o que você quer, né? Então, acho que fica aí, fica com uma frase. Sem frase do Alisson. Frase final.
E o tema de final de ano da nossa confraternização foi gratidão, então eu deixo esse recado aí para todo mundo aí, ser grato às coisas boas e às coisas ruins que acontecem, porque você pode tirar coisas boas de todas as situações, mesmo das ruins você pode tirar pontos de vista positivos também, então agradecer aí ao ano 2019, que a gente termina, consolida, e que vocês que estão escutando aí tenham um 2020 surpreendentemente maravilhoso.